Mano, o Jinwoo acabou voltando para aquele portal que ele tinha ganhado o sistema na primeira vez. Quando ele estava se preparando para sair, a sua mãe pergunta para ele aonde que ele vai e se por acaso ela precisa se preocupar. Mas ele fala para ela que ela não precisa se preocupar e que logo ele volta. E o sistema acaba falando pro Jinwoo que aquela chave que ele conseguiu vai ser desbloqueada em breve, aonde ele vai poder usar ela. E quando a chave finalmente desbloqueia, ela leva o Jinwoo até uma dungeon. E o Jinwoo pergunta para a mulher que está ao lado há quanto tempo aquele portal tá ali. Ela fala para ele que aquele portal já está ali faz 3 dias. E o Jinwoo acha isso tudo muito estranho e pergunta para ela se por acaso tem alguns caçadores lá dentro. E a mulher fala para ele que sim, que os caçadores entrou fazem 2 horas. E o Jinwoo fala para ela que aqueles caçadores que estão lá dentro estão correndo perigo. E a mulher fica sem entender e pergunta para ele como que os caçadores estão correndo perigo dentro do portal de rank C. Mas o Jinwoo acaba ignorando ela e entrando para dentro do portal. E os outros caçadores que estavam lá dentro estavam em frente de uma porta e não sabiam o que fazer. Mas de repente o Jinwoo acaba aparecendo e fala para eles que eles não podem ficar ali porque é um lugar muito perigoso e é para eles sair da dungeon. Mas o líder dos caçadores que estava ali fala pro Jinwoo que ele não pode fazer isso porque aquela dungeon foi comprada pela guilda dele. E mesmo ele sendo rank S, ele não pode simplesmente mandar ele sair daquela forma. E o Jinwoo fala para eles que tudo bem, se eles quiserem ficar pode entrar junto com ele. E o Jinwoo usa aquela chave que ele pegou para abrir a porta. E quando a porta se abre totalmente, o cara vai caminhando para dentro da sala, mas acaba aparecendo uma estátua gigante e tenta atacar ele. E o Jinwoo puxa ele bem na hora. E fala para ele que dentro daquela sala funciona dessa forma e pergunta para ele se por acaso ele ainda quer entrar. E fala para todos eles saírem de dentro daquela dungeon e convocar a associação e falar para eles que dentro daquele portal está acontecendo um covil duplo. E quando o Jinwoo entra dentro daquela sala, a porta acaba se fechando. E quando ele está caminhando dentro daquela sala, ele acaba se lembrando da primeira vez que ele esteve naquele lugar. Mas por estar bem mais poderoso agora, ele consegue sentir que a maioria das estátuas que estão ali são marionetes. Então ele para na frente daquela estátua que tem os mandamentos e fala para ele quanto tempo ele vai ficar se escondendo ali, porque ele já conseguiu sentir a presença dele. E o monstro acaba sorrindo e fala pro Jinwoo que já estava esperando por ele. E aqueles caçadores que saíram de dentro da dungeon acabou contatando a associação e falou para eles que estava acontecendo um covil duplo. E aquela estátua fala pro Jinwoo que finalmente ele conseguiu chegar e que já estava esperando por ele e abre as suas asas. E aqueles mandamentos que estavam na sua mão ele acabou quebrando. E ao ver que aquela estátua acabou quebrando os mandamentos, o Jinwoo pergunta para ela se por acaso aqueles mandamentos poderiam quebrar daquela forma, porque isso fez parecer que os mandamentos que estão escritos ali não significam nada. E a estátua fala pro Jinwoo que aqueles mandamentos significam muito sim, mas agora não importa mais. E o Jinwoo acaba perguntando pra estátua se foi ela que chamou ele até ali. E a estátua acaba falando que sim. E o Jinwoo acaba perguntando pra aquela estátua o que ela é. Mas a estátua fala pro Jinwoo que ele está fazendo a pergunta errada, que ao invés de perguntar quem ela é, deveria estar perguntando o que ele é. E acaba ativando aquelas estátuas de pedra e fala pro Jinwoo que se ele conseguir vencer todas elas, ele vai contar tudo o que ele quer saber. E quando o Jinwoo vai invocar os seus servos, a estátua acaba estralando o dedo e fala pra ele que é assim, não. Que ele quer testar ele, não quer testar as suas marionetes. E não bastando só cancelar os seus servos, a estátua também acabou cancelando as poções e os itens consumíveis dele. E fala pro Jinwoo que ele também não pode mais sair de dentro daquele lugar. E todas as estátuas começam a ir pra cima do Jinwoo cercando ele.